golpes na América Latina. E tem uma pergunta aqui, Lori, do João Pedro, que tem a ver com isso. Ele fala o seguinte: a possível entrada de forças norte-americanas nos territórios venezuelanos pode se tornar um precedente perigoso para que o mesmo ocorra em outros conflitos internos no continente, com o caso da Guiana? Boa tarde, vamos lá. Essa força de resposta rápida, ela tem dois componentes. Esse grupo naval, essa força-tarefa dos 3 destroyers, que é ou contra-torpedeiros, como o Américo disse, que é composta também por um submarino e vem acompanhada de aviões Poseidon P-8 de monitoramento marítimo e de guerra antissubmarino. A principal força, os principais ativos da Marinha venezuelana são 2 submarinos, que são alemães dos anos 70, são antigos, mas eles ainda cumprem as funções de submarinos e tal. Então, nesse destacamento tem um submarino nuclear, ou seja, ele tem propulsão nuclear, né? Não quer dizer que ele carregue armas nucleares, mas que ele tem autonomia, porque os navios a diesel precisam subir para respirar, para obter oxigênio. O nuclear tem muito mais autonomia e fica muito mais tempo debaixo do mar. O outro componente é uma unidade expedicionária anfíbia liderada pelo USS Iwo Jima, que é um dock de helicópteros de desembarque. Daí o componente anfíbio dele, e é acompanhado por outros navios. Essa força não pôde ir para a região, ela teve que voltar por causa do furacão Harry. Mas, mesmo assim, então, parte substancial do componente de resposta rápida se perdeu com esse retorno desse grupo de navios. Mas ainda, tecnicamente, é possível considerar o outro grupo como um grupo de resposta rápida por causa dessa composição que inclui fuzileiros navais, não inclui tantos marinheiros como no outro grupo, mas inclui 2.200 fuzileiros navais. Inclui o submarino e os aviões de ataque a submarinos, né? Então, dá para chamar isso de um grupo de resposta rápida. E aí eu entrei em contato ontem com o Pentágono e perguntei, em termos técnicos, como se justificaria um grupo de resposta rápida quando não existe uma emergência na região, né? Porque um grupo de resposta rápida ele é treinado para agir em minutos. Se houver uma crise, ele age em minutos, ele tem uma prontidão muito grande, né? E aí eles me falaram sobre o compromisso do Trump de combater o narcotráfico, né, ao ter caracterizado formalmente os cartéis de narcotráfico como organizações terroristas. Então, ele tem esse compromisso de proteger o povo americano do narcotráfico. Aí eu falei, sim, mas eu estou perguntando em termos técnicos, como que uma força de resposta rápida pode desempenhar essa missão, porque é incompatível. Força de defesa rápida não tem a ver, de resposta rápida não tem a ver com o combate ao narcotráfico, né? E aí eles falaram assim, fale com a Casa Branca. E quando um funcionário de carreira de uma área técnica responde assim, fale com a Casa Branca, ele está querendo dizer o seguinte, não existe uma resposta técnica, a questão é política, né? Por quê? Porque o narcotráfico ele é feito com aviões pequenos e com submarinos, que, na verdade, são submersíveis, embarcações muito pequenas. Então, um submarino desse porte nuclear, ele não consegue se aproximar de um submarino pequeno, de um submersível pequeno, ele é grande demais para essa operação, né? E também é desproporcional você usar mísseis da família Aedes, que são os que são dotados, os destroyers, que são mísseis teleguiados, muito sofisticados,
que são interceptadores de outros mísseis e de aviões grandes. E não, para avionetas não é necessário esse componente. E esses destroyers eles podem levar também mísseis Tomahawk, que são mísseis de cruzeiro para ataque, né? Então, há um descompasso entre a postura, as regras de engajamento, a dimensão desse grupo naval e a missão. Daí que a Jana Nelson, que ela era subsecretária de Defesa para as Américas no governo Biden, saiu recentemente do Pentágono, ela diz que isso é uma demonstração de força, né? Não é uma força com uma missão compatível. Uhum. E o coronel Alessandro Visacro, que é especialista em operações especiais e tal, também me disse que essa não faz sentido a relação entre o destacamento e a missão, né? Então, a conclusão é que... bom, aí respondendo à questão do desembarque, por outro, é uma força grande demais para combater o narcotráfico e pequena demais para invadir a Venezuela. Exato. Você não vai com mesmo que com Harry, com 4.500 Marines, você não invade a Venezuela, certo? Então, eu também penso como o Américo, no sentido de que, na verdade, foi uma apuração dele, né, com fontes do governo brasileiro, e faz sentido pensar nisso também, e especialistas militares que eu ouvi também disseram isso, que parece mais uma tentativa de incentivar elementos dentro das Forças Armadas venezuelanas a cometer um golpe militar dentro da Venezuela, sentindo que tem o apoio militar da Marinha americana, né? Acho que essa é a jogada. Agora, de forma menos específica, é também uma demonstração de força no sentido de projeção de poder aqui na região e dentro da doutrina Monroe, como a Priscila citou, porque o Trump ele traz a tese do desengajamento, né? Ele está recolhendo as forças armadas americanas das projeções na Ásia-Pacífico, na Europa, está diminuindo esse comprometimento, esse engajamento e tal. E aí ele fica meio sem dentes com isso, né? Essa projeção militar americana ela é fundamental na projeção de poder dos Estados Unidos. Então, como ele se comprometeu com o povo americano a se desengajar, a evitar esses gastos, essas mortes, né, de soldados americanos em conflitos que não dizem respeito aos Estados Unidos, na visão dele e de muitos americanos, então ele elegeu o tema da imigração e do narcotráfico como as razões para uma projeção de poder, inclusive poderio militar, né? E é isso que ele está exercitando agora na América Latina, demonstrando assim, os Estados Unidos ainda são os Estados Unidos, ainda tem esses dentes aqui, esses músculos aqui, só que a gente mobiliza para proteger o povo americano do fentanil, das drogas, da imigração. Mas tecnicamente não faz sentido, na verdade. É mais uma coisa informacional, de propaganda mesmo. Grande demais para o narcotráfico, pequeno demais para a Venezuela. E falando, então, talvez, né, Lori, aí uma abertura para um apoio para um golpe militar dentro da Venezuela. Importante isso que o Lori falou, Américo. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Broto